Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de abertura de mercados. Vamos acompanhar como vai ser aqui Nasdaq, que deve abrir nesse próximo minutinho. E aí depois a gente vai olhar as altcoins, vai ver como é que tá o Bitcoin, vamos ver, ter um panorama aí para a gente começar essa semana é, com mais uma direção mais definida, né? Nasdaq, que na realidade, nos últimos conteúdos que eu fiz, no último conteúdo que eu fiz na quarta-feira, tava tentando perder esse suporte aqui, né? Continua sendo bem forte esse suporte, né? A gente pode ver aqui que isso aqui foi na quarta, mais ou menos, foi mais ou menos aqui, segurou bem, né? Só que hoje aqui, a gente acabou de ter abertura aqui, ó, abriu com um gap de baixa, tá? Então, é possível que a gente veja uma correçãozinha aí essa semana, tanto para o Bitcoin quanto para algumas altcoins, né? Quando abre com gap de baixa, assim, ele tende a retestar, a subir um pouco mais para continuar caindo. Mas a tendência de alta continua sendo tanto primária, secundária, né, dos tempos gráficos maiores, continuam sendo de alta, né? Então, eu não acredito que venha uma correção muito grande aí pela frente, se vier, né? Que é capaz ainda de, mesmo abrindo com uma queda aqui durante o pregão de amanhã, a gente ter altas, mas quando abre em baixa, assim que nem abriu agora, a gente já tem um indicativo, né? Já tem uma pista de um movimento futuro aí de como a semana pode se comportar, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin. A gente acabou de ver aqui a abertura, deixou esse gap aqui, né? Vamos ver como é que tá o Bitcoin. Bitcoin já acompanhando também essa abertura em queda, né? Bitcoin que renovou a máxima, né? Chegou muito próximo dos 120 mil dólares. Eu estava de olho já nisso aqui ontem, quando perdeu aqui essa linha de tendência de alta que está aqui desenhada em azul, né? Pode ver que agora ela está servindo como uma resistência aqui, né? No dia de hoje o preço tentou romper ela aqui duas vezes, né? E não conseguiu. Então, provavelmente vai vir buscar alvos mais abaixo. A gente pode traçar aqui uma Fibonacci desde esse último fundo aqui. Para mim, não pode perder. Para mim, a primeira red flag seria o Bitcoin perder a região dos 112 mil. Mas até lá tem bastante chão pela frente, né? A gente pode ter aí. Ele pode encontrar bases de preço aqui no caminho, né? Tem região do 0,5, 0,618, que a gente chama de Golden Pocket. Essa região aqui eu vou ficar de olho para ver se o preço vai segurar, para ver como é que o Bitcoin vai se comportar. Se não segurar aqui, a gente tem aqui mais abaixo ainda a região dos 112 mil, que é um suporte bem forte agora para mim. E eu ainda tenho aqui essa linha de tendência de baixa que foi rompida, né? Então, eventualmente, se o preço tiver uma queda mais brusca, perder essa região aqui, continuar trabalhando aqui, eu vou continuar de olho nessa linha aqui, ó, porque ela vai servir também como suporte. Eu posso estender ela já mais um pouco, né? Para mim ter isso aqui como uma base de eventualmente o preço segurar e voltar a subir também, tá? Então, para o Bitcoin é isso, né? Eu acho que vem sim uma correçãozinha aí, né? Os 120 mil dólares é um número psicológico também, né? Não chegou a cravar, mas foi bem próximo, então aumenta a probabilidade de ter algum tipo de correçãozinha mesmo, né? De o preço dar uma trabalhada para baixo. Mas o que está chamando a atenção mesmo é nesses últimos dias, né? Que eu já venho alertando, já durante as últimas 2 semanas inteiras praticamente, é a dominância do Bitcoin e as oportunidades em altcoins que a gente está vendo, né? Aqui no gráfico da dominância, ó, a gente vê que ele acentuou esse movimento que eu desenhei lá no dia 25 de julho, né? Mais ou menos que eu fiz essa análise daqui de que teríamos uma queda na dominância, né? Ela não foi tão acentuada ainda, mas a gente, mesmo com essa queda aqui que não foi tão grande, né? Com o Bitcoin agora corrigindo, ela tende a subir um pouco, então altcoins também vão corrigir um pouco. Mas se continuar, se ficar abaixo para mim de 65%,
que é essa linha laranja que está desenhada aqui, a gente tem uma forte probabilidade, né, de continuar caindo e as altcoins continuarem subindo bastante, né? A gente teve aí várias altcoins que subiram já 50%, 60% nesses últimos dias, né? E o interessante é que elas subiram super bem sem a dominância, e a dominância nem chegou a cair tanto, né? Isso que é o bacana. Ó, se a gente tá falar aqui de a dominância vir buscar o canal de baixa aqui, ó, vir aqui nessa região aqui, a gente vai ver altcoins aí subindo muito mais mesmo, né? Então a gente tá no início de um movimento aqui que naturalmente vai ter essas correções, vai ter um pouquinho de queda, né? Nada sobe reto assim direto. Mas o interessante é a gente analisar para onde está indo, né? E eu vejo isso aqui continuando caindo, né? Se mercados americanos não tiver nenhuma correção gigantesca, acontecer algo nesse sentido lá com o Nasdaq, Bitcoin provavelmente vai lateralizar, vai ficar trabalhando aqui num range aqui, né? Vai talvez corrigir um pouco mais, mas vai ficar aqui assim, o que vai fazer muito bem para as altcoins também, né? Vai consolidar essa alta aí e a queda da dominância também. O gráfico Total 3 também que a gente vinha acompanhando, ó, teve o rompimento que eu falei para vocês, né, que eu tava de olho, e para mim o all-in, a melhor estratégia aqui para compras, né, para entrar pesado em várias altcoins né, aumentar a mão, né, principalmente nas altcoins, é um movimento assim, se vier retestar essa região aqui, ó, para fazer um impulso bem maior e aí passar de 1 trilhão aí. A gente está em 948 bilhões de dólares de capitalização em altcoins. E um reteste que, assim, para mim vai ser um ótimo indicativo, vai ser para mim o melhor sinal, assim, para a gente comprar altcoins, né? Isso aqui vai fazer com que, isso aqui caindo faz com que a dominância suba, mas aqui vai chegar numa base de preço que pode acelerar e fazer com que a gente vá buscar alvos bem maiores aí durante os próximos meses, né? Aqui eu tô falando de meses para frente, né? Para chegar até aqui talvez algumas semanas, né? Vamos ver como é que vai ser. Não dá para mim também tentar adivinhar isso. A gente tem que ir acompanhando conforme o gráfico trabalha, né? Mas o bacana foi ver já esse rompimento aqui. Isso aqui é bem importante, bem expressivo, né? Vamos dar uma olhadinha em altcoins agora, né? Vamos ver o que tá interessante ainda. Eu vou ver tudo agora aqui no tempo gráfico semanal para a gente procurar boas oportunidades, né? Ver bem de longe várias moedas para a gente entender em que ponto elas estão. Essa aqui é uma lista que eu tenho algumas que eu já venho acompanhando aí nesse ano, né? E aqui a gente tem, por exemplo, o OneInch, que teve aí uma alta nessa semana aqui de 100% quase, né? Então, o OneInch é uma moeda interessante já que a gente pode estar mirando em comprar, né? Um reteste para mim nessa região aqui, ó, de 0,25 é bem válido. Então, o OneInch dá para a gente deixar uma ordem de compra mais ou menos nessa região aqui de 0,25, né? Inclusive, eu vou traçar aqui uma Fibonacci para a gente ver em que região vai dar isso. Aí. Pegar aqui desse fundinho. Subir até aqui. Vai dar bem na região, bem no Golden Pocket, né? Então aqui a gente tem um Golden Pocket para One Inch. Se ela voltar nessa região aqui, para mim é uma excelente região de compra. A gente vê que é uma moeda que está bem forte, ela tem movimentos explosivos, né? Se ela segurar aqui, ela pode fazer um movimento de impulso, né? Para derrubar essa EMA aqui que ela tentou algumas vezes, né? Que foi um falso rompimento, ela pode tentar romper e ter um movimento mais explosivo. Uma moeda que eu tô de olho também aqui é a Moca. Não tá nessa minha lista aqui, mas ela entrou no meu radar hoje. Ó, ela também fez um movimento semelhante, né? Aqui no gráfico semanal a gente vê que tem um suporte interessante aqui, né? A gente vê que ela vem tentando romper aqui um padrão que vem lá de trás. Vou até desenhar diferente isso daqui. Vou desenhar daqui mesmo. Ó, e a gente teve falsos rompimentos. Falso rompimento.
E aqui a gente teve né, um movimento mais expressivo, né? Se a gente vê o volume aqui da Moca, ó, a gente teve um volume aqui, eu estou vendo o gráfico semanal, mas eu vou passar para o diário agora para a gente ver o volume, ó. A gente teve um volume gigantesco de compra aqui, ó, no gráfico diário, no dia de hoje principalmente. Tá? Então, isso aqui é interessante, isso aqui me dá um pouco mais de confiança, né, para que essa moeda faça um movimento agora de segurar. Eu estou baixando o tempo gráfico, a gente vê que muita gente já realizou lucro, né, nessa moeda aqui. Por que realizou tanto lucro com uma alta dessa, né? Porque tem muita gente que está presa numa moeda dessa, né? Se a gente observar ela um pouco mais de longe, ó, ela teve um ápice lá em novembro, dezembro, né? Que a gente teve aquela mini out-season. E a gente está falando aqui de valorizações que passaram dos... Ó, foi quase 500% de valorização entre novembro e dezembro, né? Então, muita gente acabou começando a comprar, fazer preço médio na Moca aqui, por exemplo, quando ela foi caindo. Conforme ela foi caindo aqui, ó, tem gente que foi comprando, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, fez um preço médio e tá no prejuízo ainda, né? Tá no prejuízo ainda com essa moeda. Então, quando vem aqui um movimento que nem esse aqui, muita gente acaba realizando mesmo para sair desse prejuízo que estava, né? Para recuperar o capital e fazer uma análise melhor de reentrada. Só que como a gente viu aqui, por exemplo, a Moca, ela fez aqui um movimento bem interessante lá em novembro, em dezembro. Ela teve uma alta de 400%, aí ela corrigiu 70%, e ela retomou, né, uma alta aqui ó, nos meses seguintes, no mês seguinte, que valorizou de novo. Vamos pegar a reguinha aqui para a gente ver. Valorizou mais 300%. Então, com o volume que entrou aqui na Moca hoje, é uma moeda que para mim dá para fazer uma estratégia dessa, né? A gente pode colocar um stop loss abaixo desse fundo aqui, né? Mais ou menos nessa região aqui de 0,70. Quem quiser botar um pouco mais abaixo até ok, mas para mim se perder aqui essa região de 0,71 aqui para mim já não fica bacana, aí já corre um risco de ela fazer um movimento assim e continuar caindo. Tá? Então, mas eu acredito que a gente possa ver um movimento assim nela ao longo das próximas semanas, né? Então, eu tô de olho nela, eu tenho ordens de compra em Moca na região de 0,79, né? Que é essa região aqui, se a gente traçar uma Fibonacci aqui de baixo, ela tá na região de Golden Pocket exatamente nesse momento, na região de 0,618, mas eu tô com uma ordem um pouquinho mais abaixo. Em mercados futuros eu tô nela já, eu tô um pouco negativo nesse momento. Eu fiz uma entrada um pouco mais acima. E tem mais uma entrada para preço médio aqui embaixo. Né? Meu stop loss está aqui mais ou menos nessa região que eu falei para vocês. Né? Mas eu tenho em spot para mim comprar a moeda mesmo, minha ordem está na região de 0,79 mais ou menos. Essa região aqui um pouquinho abaixo do 0,618. Né? Então, é uma estratégia aqui para essa moeda, né? É uma análise que eu fiz hoje e estou aqui compartilhando com vocês. Quem quiser entrar, não entra muito pesado, é uma moeda bem volátil, né? Tem que ter uma noção de sair dela, porque se a gente analisar aqui agora, ó, ela está trabalhando dentro desse retângulo aqui, ó. Ela bateu aqui em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima. Aqui ela fez né, um fundo ascendente, tentou romper de novo, não conseguiu. Foi lá testar de novo embaixo, veio aqui em cima de novo. Então eu estou esperando movimentos assim até que ache até que tenha um rompimento, né? Então até o stop mesmo aqui, o legal é fora desse retângulo, né? Mas aí pode ficar um pouco caro a relação de risco-retorno, né? Por isso eu aconselho a não entrar tão pesado quem quiser comprar essa moeda. Deixa de repente aqui uma ordem aqui parecida de onde eu falei, em 0,79, e outra ordem aqui mais embaixo em 0,69, né? Para se voltar a retestar esse suporte aqui. A gente viu que ele vem lá de trás, ó. Olha quantas vezes ele já segurou nessa região aqui, né? Vou até tracejar aqui um pouco maior. De ver o preço trabalhando aqui, sempre que vem próximo dessa região aqui, o preço segura. Né? Então a gente pode estar
pode ser que aconteça um movimento maior aqui de alta se o mercado, né, se o Bitcoin se manter firme, né, se a gente se manter saudável aí nessa tendência de alta. Então, beleza, vamos ver outras moedas aqui. Eu vou voltar para o tempo gráfico semanal. Ó, a Evo é uma que também está lá embaixo, né? A gente começou a ter um volume interessante aqui nela, está fazendo uma base de preço aqui, então se for para fazer uma operação, comprar a Evo, pode comprar ela, pode colocar um stop loss abaixo aqui dessa região, não é um stop loss aqui na região de 0,71. É uma moeda aí que tem um excelente potencial, se ela voltar para fazer um pullback que a gente chama, né? Para essa região aqui, eu não estou nem falando de ela pegar ritmo e subir. Olha o quanto que ela pode subir, né? Se for um projeto aí que volte a buscar interesse dos investidores, né? Ela tem um potencial imenso. Mas eu estou falando de se ela simplesmente voltar para fazer um pullback e retestar essa região aqui de 0,27, a gente já está falando aqui de 150% de lucro. Tá? Isso é ótimo. Isso para spot sem alavancagem. Né? Então, para mim, é uma moeda que está no meu radar. Né? Gostaria de ver ela caindo um pouquinho mais aqui para pegar uma ordem mais embaixo aqui. Então, dá para deixar ordens mais ou menos na região de 0,9. Quem quiser entrar nela. Então, 0,9 mais ou menos é um bom ponto de... é um bom ponto para deixar uma ordem de compra. Vamos ver outras aqui, ó. Agi. Agi é outra também, está tentando formar aqui um... Já formou, na realidade, uma base de preço, está tentando se manter, tem algumas emas aqui acima e a outra também. Ó, se ela vier buscar só de fazer um pullback aqui para essa região, que foi um suporte, né, anteriormente, e agora é uma resistência, a gente também está falando aqui de uma moeda que vai subir quase 80%. Né? Então vamos ver outras aqui. AI 16 também, essa aqui foi uma moeda que muita gente ganhou dinheiro no lançamento dela, ela subiu muito, né? Tá interessante aqui, dá para deixar um risco retorno aqui bacana, ó. Dá para fazer uma compra aqui já, botar o stop loss aqui assim mais ou menos e projetar alvos aqui para cima. Ó. Aqui a gente já tem um risco retorno de 9 para 9,2, né? Que é um risco retorno excelente. Vamos ver outras. A R já ganhou mais força, pode ser que acelere também. A gente vê que o volume aqui tá interessante. Inclusive só hoje ela subiu 11%. É possível que ela acelere aqui para buscar uma região maior aqui de topo anterior aqui. Né? Nessa região aqui, faça outro pullback nessa região aqui. A gente pode ver que tem muita moeda, na realidade, que está fazendo movimentos assim agora, né? Em alguma hora vai subir, vai quebrar esse tipo de padrão aqui, e aí a gente vai ver uma pernada de alta bem maior dessas moedas, né? Vindo buscar alvos, por exemplo, aqui para cima, bem mais acima, né? E a gente está falando de 200%. Então, tudo que é padrão semelhante a esse aqui e outros que a gente viu, né? O mais interessante é pegar quanto mais embaixo, melhor, né? Mas como a gente não sabe se já vai subir ou não, a gente pode ir pensando em ordens, colocando ordens um pouquinho mais curtas. Por exemplo, aqui, ó, nos 5 minutos, dando uma olhada aqui num tempo gráfico menor, eu posso estar pensando em botar a ordem aqui que eu sei que tem liquidez. Ó. Aqui se formou um suporte interessante. Teve bastante liquidez aqui, que foi onde o preço foi para tirar a galera, né? E pegou a liquidez que precisava e voltou a subir. Então dá para ir pensando em estratégias de compras em diversos ativos, né? Coisa que na realidade muitos ativos estão ainda em bons pontos de compra, né? Não é porque alguns já subiram que o bonde já passou, né? Deixa eu ver outras aqui. Interessante. A Uni. Vamos ver a Uni aqui no diário. A Uni no diário para mim não tá muito bonita ainda para compras, tá? Dá pra gente tentar traçar aqui tá numa espécie de canal aqui, né? Que o preço vai lá em cima, ó, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Pode ser que venha fazer mais um movimento aqui, ó. Então, quem quer comprar a Uni, um ponto de compra mais ou menos seria mais... Ordens de compra na Uni seria na região de 7,50, 7,40. Aqui já fica interessante porque a gente está pegando a base do canal, né? Vai estar pegando aqui a base do canal, tá? Esperando um movimento maior de alta, né?
gente pode ver aqui, ó, a gente teve um cenário parecido lá em novembro, que a gente tinha aqui também, ó, um canalzinho de alta. E quando foi que deu a melhor oportunidade de compra? Quando teve esse falso rompimento aqui, ó. Saiu do canal, pegou um stop de uma galera, né? E aqui foi onde ganhou impulso suficiente para fazer um baita movimento de alta, né? Então, é bacana, não vale a pena para mim, na minha opinião, Uni agora ainda, teria que aguardar um pouco mais. Vamos ver que outras moedas a gente tem. TRX para mim tá bem interessante. TRX a gente tem na nossa carteira, inclusive. Esse tipo de padrão aqui, ó, que já vem perdurando aqui há bastante tempo, né? A gente está no gráfico diário. Ah, esse tipo de padrão aqui, o ativo tende a ir buscar o topo. Então a gente está falando de 0,44, então é possível que ele continue trabalhando assim até vir mais ou menos nessa região, para daí fazer uma correção maior. Eu já vi muito esse padrão acontecendo, então TRX, quem comprou segura, né? Vai pensar em alvos de venda na região de 0,44 quando vier buscar esse topo aqui. Isso que, inclusive, quando a gente chegar nessa região aqui, a gente vai vender boa parte do que a gente tem de TRX da carteira. Vamos ver outras. People. People é uma também que tá ainda nessa região de compra, né? A gente pode ver que ela é bem forte, ela dura meses e meses, e quando o ativo ganha impulso, tem valorizações explosivas, né? Então, People eu também tô de olho, né? Foi uma moeda que a gente chegou a ter, chegou a indicar em uma das nossas carteiras que a gente teve, só que ela acabou perdendo a estrutura de alta nesse ponto aqui, ó. Ela tentou várias vezes segurar nessa estrutura de alta, mas a dominância, né, voltou a subir muito. Foi quando o Bitcoin foi retestar lá a região dos 70, 80 mil dólares e o mercado de cripto, de altcoins desabou, né? Então, por isso é importante a gente entender quais são os pontos, né? Quais são as regiões chaves que o ativo tende a segurar ou precisa segurar para continuar tendo uma tendência de alta, né? Então, o que eu estou vendo nela agora é isso, ó. A gente tem aqui uma tendência, uma linha de tendência de alta, né? Que a People pode continuar trabalhando aqui para voltar a subir, né? Não, aqui a gente tem uma relação de risco-retorno interessante agora, né? Porque se for fazer uma compra aqui, exatamente agora, o stop loss vai estar aqui embaixo, né? E só de buscar esse último topo que é aqui, ó, tá? Só de vir buscar essa região de último topo aqui, a gente já tem um risco-retorno de 3,59, que é bem bacana. Vamos ver algumas moedinhas aqui, né, que o Nicolas pediu num dos últimos vídeos aí que eu gravei, que eu acabei esquecendo de falar. Então, vamos falar hoje. A primeira delas é a Link. Link, que é uma moeda aí que é muito forte, a gente tem também na nossa carteira. Um ótimo investimento a longo prazo, né? Então, o que que eu vejo aqui na Link já de cara? A gente tem aqui uma linha de tendência de alta bem forte, tá? A gente teve alguns falsos rompimentos aqui, né? Toda essa região aqui na realidade, ela é uma região de suporte, né? A gente pode ver que o preço, quando ele acumula, né, dentro dessa região aqui, ele ganha impulso. Só que como agora a gente está numa tendência de alta, uma bull run, né? Voltando a ganhar força, a gente vai ver esses micropânicos, né? Que é quando tem uma venda ali, causa um pouquinho de pânico e o pessoal já entra comprado de novo, né? A força compradora já entra de novo. Então, para mim, o melhor ponto de compra aqui de Link é se ela voltar nessa região aqui de 13, tá? Ficar trabalhando aqui assim. Então, quanto mais próximo de 13, 14, esse range aqui entre 14 e 13 para mim é bem bacana, tá? A gente tem aqui outros possíveis resistências, né, para a Link vencer antes de ela ter uma valorização mais expressiva. Ela tem que ganhar dessa região aqui de 17, 18 mais ou menos, né? Aqui a gente tem um suporte, uma resistência, melhor dizendo, bem forte. Eu vou até colocar em vermelho isso aqui.
Então, a Link aqui, ela tem um desafio grande, a gente pode ver, ó, várias vezes aqui, ó, tentou romper, aí quando conseguiu romper, atuou como suporte. Aqui teve né, tentou romper, tentou se manter acima, mas não durou muito tempo. Aqui atuou como suporte, aqui atuou como suporte, aqui atuou como resistência. Então é bem possível que, né, venha enfrentar essa resistência de novo na casa dos 18 em breve, né? Então aqui o nosso risco retorno de fazer compras na Link agora não está interessante, né? Quem está de fora e quer adicionar Link na carteira, adiciona pouco, faz um DCA de repente, separa lá, eu vou comprar 5 mil reais de Link que eu quero ter aí, né, desse ano. Eu tenho 5 mil reais agora, eu não vou comprar os 5 mil inteiro, né? Eu vou comprar 1.000, vou escalonar aí, por exemplo, em 5 vezes, né? Vou tentar esperar por momentos para mim não ficar de fora, eu compro um pouco agora, né? E vou comprando mais com quedas do ativo, né? Mas para longo prazo, a Link para mim continua sendo uma das melhores, um dos melhores investimentos, né? Ela tende aí a se valorizar e buscar. Inclusive, eu acho que ela passa esse topo aqui de 38 ao longo dos próximos anos aí, né? Então, eu acho que Link é isso. Vamos ver o que mais. Zen. Zen é uma moeda também que eu gosto. A única coisa da Zen é que ela teve uma explosão ali, que também foi em novembro, dezembro, né? Na out-seasonzinha que a gente teve ali de 2 meses, a mini out-season. Né? E agora ela tá trabalhando na região de suporte dela principal ainda, né? É aqui. O risco-retorno aqui tá interessante? Tá, porque o stop loss é curto, né? A gente vai fazer uma posição comprada aqui agora. O stop loss vai estar abaixo aqui do último fundo, ó. Posso deixar até aqui, ó, desse último fundinho aqui para ter alguma margem. Então, esperando que ela faça um movimento bacana, né? O risco-retorno tá legal. Eu só não sei ainda se ela vai ganhar tanto impulso quanto outras altcoins tão cedo, tá? Quando a gente tem movimentações assim, ó, por exemplo, aqui, ó, olha quanto tempo ela acumulou, ó, ela ficou dentro desse retângulo aqui, ó, para ter um movimento explosivo, né? A gente está falando aqui de novembro de 2022. Aqui já é uma movimentação interessante, mas voltou para dentro do retângulo. Foi ter de fato uma explosão assim de valorização que quem não vendeu viu todo o seu lucro embora, por isso que novamente eu reforço o mercado de altcoins principalmente tem que saber realizar lucro, né? Imagina a pessoa que comprou lá em 2022, esperou 2 anos e pouco para começar a surfar uma alta e falou: não vou vender porque o topo histórico tá lá em US$ 137. Eu acredito que vai voltar até lá. Cara, beleza, né? Cada um sabe o que faz, mas para mim isso aqui é loucura. Se tu tá tendo uma valorização tão grande que nem viu aqui, tu não realiza lucro, tá deixando muito dinheiro na mesa, né? E eu tenho centenas, milhares de moedas que eu posso analisar dessa mesma forma aqui e provar que isso acontece, né? Então aqui, ó, quem viu todo o patrimônio aqui, ó, se valorizar 500% e comprou aqui, ó, e não vendeu, imagina tu ter uma valorização de 500% e tu não vender nada, né? Nem um pouco, nenhuma parcial, nem nada. Cara, voltou pro 0 a 0. Ela literalmente voltou para dentro desse retângulo aqui. E assim, ó, ela tá fraca, né? Se a gente for comparar ela com várias outras moedas, ela não ganhou força ainda, né? Então, assim, Nicolas, eu tomaria um pouquinho de cuidado com a Zen ainda nesse momento, tá? Ela não tá me apresentando força suficiente para sair desse retângulo aqui tão cedo, tá? Eu acredito que ela possa acumular ou até perder essa região aqui em algum momento se o mercado vir a cair, né? Se o mercado vier entrar com uma correção maior, etc. Eu acho que ela pode, essas emas aqui que a gente está vendo, ó, elas podem continuar atuando aqui como resistência e fazendo o preço continuar caindo, tá? Então eu ficaria um pouco esperto com essa aqui em específico. A Mask também eu tenho aqui ela. Eu fiz alguns trades interessantes nela, inclusive, mês passado. Ó,
A Maersk aqui é uma situação semelhante, só que a Maersk, diferente da Zen, a Maersk já é bem mais conhecida, né? A gente tem a carteira MetaMask, que tá, né, uma carteira aí que é muito utilizada aí, que recentemente também divulgou que vai ter vai ser possível armazenar Bitcoin também dentro da carteira deles, né? Então foi até inclusive essa notícia que ajudou a impulsionar ter essa movimentação aqui gigantesca de alta que teve recentemente, né? Aqui foi um escândalo o fundador foi hackeado numa festa, roubaram o celular dele, sei lá que roubada que ele se meteu e roubaram não sei quantos milhões dele. E aí, obviamente, uma notícia dessa do fundador do projeto ajuda a afundar mais ainda a moeda, né? A gente já estava numa tendência de queda aqui na época, né? E aqui deu uma excelente oportunidade de compra, na realidade, que projetos assim grandes, que tem uma usabilidade, que a gente sabe que funcionam, que já tem há tempo no mercado, eles acabam se recuperando, né? Diferente de várias altcoins ruins aí que foram inventadas para ter hype, que não tem pé nem cabeça, mal tem fundamento, não tem escalabilidade, usabilidade, por aí vai. Então, pumps assim, vem um dump muito grande depois, né? E a moeda normalmente não se recupera. Não é o caso da Mask. A Mask aqui a gente está vendo de novo um padrão aqui que está na região mais forte de suporte dela, né? Região parecida com a anterior. Na realidade não chegou, ela tá, a gente pode até desenhar um pouquinho diferente aqui, ó. Ela tem na realidade uma linha de tendência de alta aqui. Então a gente pode utilizar ela como base para se ela não pode perder isso aqui, tá? Se ela vir a perder isso aqui, fizer algo assim, acende completamente uma bandeira vermelha de tu se desfazer, porque ela pode daí desabar. E quando a gente fala em desabar, não dá para saber quanto mais ela pode cair, entendeu? Ela pode entrar né, e ir embora. Não dá para saber quanto ela pode cair depois disso, né? Então, eu acho que assim, tá interessante porque o risco retorno dela tá bom, né? É uma boa aposta aí a longo prazo, né? Então a gente pode colocar aqui uma ordem de compra com risco retorno aqui embaixo, ó, stop abaixo aqui da linha de tendência de alta, né? E pode projetar alvos aí, né? Enfim, pelo menos aqui, ó, para mim aqui é um alvo plausível de novo, essa região aqui, ó. Essa região aqui, né? Que ela vem aqui de trás, ó, seria um pullback aqui nessa região, tá? Então é um trade sim viável, né? Bem interessante. Só não tenho tanta confiança que vai fazer um movimento tão explosivo, tão seguido de novo, né? Para mim é uma coisa que eu reforço. Quanto mais tempo a moeda ela acumula, é como se ela fosse um estilingue. Ela fica ali um tempão trabalhando, a hora que ela estoura, para um lado ela vai com muito mais força, né? Então aqui a gente teve uma ocasião que foi de curto prazo, mas teve a notícia deles de que a carteira ia suportar Bitcoin, então isso ajudou bastante a subir. Só que devolveu tudo, né? De novo, a gente tem um exemplo ali bem parecido com o da Zen, né? Que eu acabei de dar. Imagina tu comprar aqui embaixo, né? Eu realizei aqui, ó, gente. Eu fiz 70% de lucro nessa operação aqui, ó. Porque eu já estava esperando mais ou menos esse alvo. Só que ela fez mais um impulso aqui, foi mais embora ainda. Eu vou reclamar de ter feito 70, 80%? Não, que ativo na bolsa, que coisa, que CDI, que renda fixa, que fundos de investimento aí, imobiliários, fundos imobiliários vai me dar uma rentabilidade de 80% em coisa de 1, 2 meses. Nenhum. Então eu não vou reclamar de ter perdido o restante da alta. Para mim, o importante foi que eu peguei um pedaço dessa alta, né? E tô com o meu capital aqui tranquilo, tô com mais capital do que eu tinha antes por causa dessa operação, né? Então, esse é o jogo, né? Tem coisas que tu vai mirar a longo prazo, obviamente, mas tem outras que tem, principalmente no mercado de altcoins, tem que entender que, cara, é muito volátil. É um mercado muito, muito instável, né? Diferente de ações, diferente de S&P 500, né? Ações americanas, principalmente. Muita gente, né, aposta lá como a sua aposentadoria, né, no fim da vida, só vai comprando ação, mas também as big techs, tudo lá, Google, Microsoft, tem várias empresas lá que entregam resultado, né? Por isso que é um mercado que gira tanto dinheiro e tão difícil de quebrar, tão difícil de cair, né? Porque quem alimenta lá em valores são muitas big techs e elas entregam resultado ano após ano, né? Então é diferente da nossa realidade aqui, né? Da realidade do mercado de criptoativos, né?
Com exceção aí do Bitcoin e ativos maiores, né? Mas altcoins pequenininhas é complicado, tá? Tem que saber vender. Então o Maersk aqui a gente fez uma análise também, né? Para mim stop loss aqui abaixo dessa linha de tendência de alta, dá para mirar alvos aqui na região de 2,40, 2 e pouco de novo. Vamos ver o que mais. A gente tem a Gabar. A Gabar fez uns movimentos bem legais, inclusive, esses últimos dias aí. Ver se eu tenho ela nessa lista aqui. Ó, a Gabar aqui, ó, segurou aqui numa região bem bacana, né? Uma região de suporte aqui que vem lá de trás, ó. A gente pode considerar daqui. Se eu puxar muito mais aqui já não vai fazer tanto sentido, tá? Mas aqui a gente vê, ó, que era uma resistência, o preço não conseguiu vencer tão fácil essa região de 0,15, a de 0,12 e 0,15, né? Teve esse impulso gigantesco lá de novo em novembro, dezembro, na nossa mini alt season, né? Que aqui ela valorizou 600%, foi uma paulada. E ela, o bacana dela é que ela fez uma baita base de preço aqui, né? Ela fez aqui um fundo duplo aqui, ó, né? E ganhou um impulso suficiente. Então, a Gabar tá bem saudável, né? Eu acredito sim que ela possa ir buscar esse topo aqui anterior, ou até mesmo passar ao longo aí dos próximos meses, do próximo ano, inclusive, se a gente, né, se esse ciclo continuar bacana, né, esse ciclo de alta. Mas comprar a Gabar agora não tá legal, né? Ela esticou bastante. Então, o que a gente pode ver aqui? Vamos puxar um tempo gráfico menor. Para mim, uma região de compra bem bacana de Agabar é aqui em 0,21 agora, que é onde está esse último topo aqui. Então, a Agabar dá para fazer operação aqui, né? No mínimo aqui, teria que esperar pelo menos chegar até aqui e o stop ainda assim vai estar um pouco caro, ó, porque a gente teria que colocar um stop abaixo desse último fundo aqui, tá? Porque o preço ele pode literalmente vir aqui a trabalhar dentro dessa região agora, ó, acumular aqui dentro de novo, caso ela caia aqui para dentro, ela fica aqui um tempo para voltar a subir. Então não adianta entrar aqui e já botar o stop embaixo que vai pegar, né? Existe uma grande probabilidade de ser estopado aqui se botar o stop muito curto, né? Então aqui é esperar, ver como ela vai se comportar, né? Mas para mim a melhor região de compra 0,21 agora. Para mim aqui existe uma grande possibilidade do preço chegar aqui e voltar a subir, né? Então a Gabar esperar mais um pouquinho aí pra gente ver como ela vai se comportar. E aí a última que o Nicolas pediu aqui foi a Pendle. Vamos ver a Pendle. Deixa eu ver a Pendle aqui. People, que eu não tenho a Pendle, mas eu vou até adicionar. Pendle USDT. Vamos puxar aqui o gráfico semanal. Ver bem de longe. Ó, isso aqui é análise antiga minha. Ó. Falando de pontos de compra aqui, ó. Pode ver que, de novo, ela veio exatamente, fez um fundo duplo aqui em 1,81, né? É uma baita oportunidade de compra aqui. Isso aqui foi em março. Fez literalmente aqui um fundo duplo aqui, ó. Veio aqui, fez topo, né? Não conseguiu romper. Veio aqui de novo, ganhou impulso. E agora sim, ó, ela tá num padrão de equilíbrio aqui, né? A gente pode ver que a gente tem aqui um fundo ascendente, um topo descendente contra o topo anterior, né? Então agora aqui é possível que ela trabalhe assim, ó, dentro de um triângulo aqui, ó. Bata aqui, vem aqui, faça um movimento assim para talvez explodir, né? Para talvez ganhar mais força para subir, tá? Então aqui, eu me martelando aqui. Então aqui a Pendle, Nicolas, ela tá interessante sim, tá? Se ela respeitar esse padrão de equilíbrio, deixa eu remover tudo aqui, vamos zerar ela. Tá bem nítido, né? A gente tem um fundo e um topo, né? O preço está trabalhando aqui nesse retângulo aqui, né? Para mim, alvos aqui de cara seria essa região de 7 de novo, né? O preço voltar aqui em 7 para mim é uma região que tu, né?
tem que estar pensando em vender, em realizar lucro, porque existe uma grande possibilidade do preço continuar trabalhando dentro dessa lateralização, né? Mas é uma lateralização gigantesca isso aqui, né? A gente tem aqui um range para trabalhar aqui enorme, né? O preço, a gente está falando de 1,90 a 7,16, mais ou menos. A gente tem aqui 300% de range, né? É, de valorização ou desvalorização que o preço pode ter aqui dentro. Então, assim, ó, puxando um tempo gráfico menor aqui da Pendle, né? Eu esperaria agora, não compraria exatamente agora, tá? Tô vendo aqui que ela teve dificuldade para passar essa região aqui. Eu acho que ela pode vir buscar alvos mais abaixo. Para mim, o suporte mais forte aqui é agora aqui, ó, região de 3,72. Tá? Então, se quer entrar em Pendle, 3,72 aqui pode ser uma ordem bacana, porque aqui, diferente da outra vez, tu pode até deixar um stop mais curto, né? Pode deixar um stop nessa região aqui, ó, né? Para se perder mais ou menos esse range aqui de stop, ó. Que se o preço eventualmente vem para cá, e entra um pouquinho aqui, teu stop vai estar mais abaixo. E se continuar caindo, tu saiu e beleza, cara, bora para outra, né? Melhor tu não ficar com teu capital preso aqui por muito tempo, porque padrão de equilíbrio é assim, né? Pode tanto romper para cima quanto romper para baixo, né? Mas como estamos em uma tendência de alta, para mim reforça a probabilidade de rompimento para cima, né? Mas eu esperaria, tá? Esperaria agora um pouquinho, chegar nessa região aqui pelo menos de 3,70, 3,72, 3,65, no máximo 3,50, né? Para mim aqui seria a melhor região de compra de todos, aqui embaixo, tá? Se perder isso aqui, essa região aqui que eu marquei agora, para mim, atenção, né? Atenção que aí ela pode vir buscar, né? Fazer aqui, vir buscar de novo essa base aqui, mas para isso acontecer, a gente tem que ter entrado de novo em um bear marketzinho, né? Para isso aqui acontecer de ela voltar na região de 1,90, o Bitcoin tem que cair bastante, a dominância tem que voltar a subir bastante. Tá? Então, para mim, uma compra aqui bacana, né, bem plausível, seria realmente esse range aqui, 3,70, 3,75, né? Se voltar aqui para essa região, tá bem bacana. Então, acho que é isso das moedas que tu pediu, né, são essas, né? Eu falei de algumas outras também. Para esse vídeo não ficar tão gigantesco, né, eu vou falar de mais algumas, tá? Só vou falar aqui da XLM, na realidade, principalmente. Que é outra também que fez um movimento. Eu acredito que a Gabar vai fazer algo semelhante com o que está fazendo a XLM aqui, ó. Olha a porrada que ela deu hoje. Hoje não, né? Nos últimos dias. Se a gente comparar ela com a Gabar, a gente vê algo bem semelhante, né? A gente vê aqui, ó, uma região de suporte, que era uma resistência, né? O preço demorou para quebrar essa região aqui, falsos rompimentos, né? Segurou aqui. Quando rompeu, foi, né, foi embora. A gente está falando aqui de novo também da XLM lá em novembro, dezembro, valorizou 570%. E aqui ela segurou, né? Fez um fundo duplo aqui, né? E segurou também e já ganhou impulso pra caramba de novo. Vale a pena comprar XLM agora? Claro que não. XLM aqui agora está chegando muito próximo, né? Chegou já, inclusive, da resistência aqui anterior, ó. Região de 0,50, 0,49, etc, né? Mas o que? Quem quer comprar XLM, moeda que tem, né, excelente potencial, está se provando mais uma vez aqui que é super forte, né? Ó, subiu 120% aí em questão de 2 semanas, né? Vai esperar uma correção aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vou traçar a Fibonacci aqui. Melhor alvo, melhor região, Golden Pocket, né? De 0,5 a 0,618. Essa região aqui. É uma região de compras para XLM, né? Se chegar até aqui, perfeito. Melhor região possível para comprar. Quem não quiser esperar, achar que, né, o mercado está muito bullish ainda, né? Ela vai querer vir testar as primeiras regiões de Fibonacci. 0,236, né? Que é a região de 0,42. Aqui. Temos aqui também. E mais uma aqui embaixo. Então 0,41, 0,38, 0,35, né? Dá para escalonar ordens, principalmente em spot, né?
que é mais tranquilo. Já operar futuros dessa forma aqui é bem mais arriscado, né? Dependendo da alavancagem aí que usar, pode ficar bem negativo até, né? Pode queimar a banca toda, né? Tem que realmente estudar um pouquinho mais, principalmente as aulas lá que eu deixei no módulo de gerenciamento de risco, né? Então, tudo isso aqui que eu tô mostrando, tá, gente? Já tem lá no nosso curso direitinho, já estão lá nos módulos Pro, tá? Estudem, é importante. O mercado aí agora tá entrando, né? Já entrou numa fase extremamente bacana aí de novo, de altas. Então é hora de afiar o conhecimento aí para aproveitar o máximo de oportunidades possíveis, né? Então, para esse vídeo aqui é isso, né? Deixa o like aí se gostou, deixa nos comentários também quais outras moedas quer que eu dê uma analisada, né? Uma olhada. Que quarta-feira tem mais um vídeo, a menos que aconteça algo muito extraordinário, que daí eu faço mais um vídeo aí, mas a princípio o próximo vai ser na quarta-feira mesmo. Beleza? Deixa aquele joinha aí para dar uma força e até a próxima.